Imagine um rei tão cruel que sua própria história parece um pesadelo preservado ao longo dos séculos. Um homem que, mesmo governando a cidade mais sagrada do mundo antigo, mergulhou seu povo em trevas, destruiu tudo o que era sagrado e cometeu atos tão extremos que até hoje geram choque e incredulidade. Esse homem foi Manassés, o rei que, segundo antigas tradições, não apenas perseguiu os profetas, mas teria ordenado a morte de um dos maiores deles, Isaías. E como se isso não bastasse, mergulhou profundamente em rituais proibidos, chegando ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em altares pagãos. A pergunta é, como alguém com um legado tão sombrio conseguiu permanecer no poder? E por que sua história ainda ecoa como um alerta poderoso sobre as escolhas humanas, a corrupção espiritual e as consequências da rebelião? Hoje você vai entrar no reinado de Manassés, não pela versão suave dos livros didáticos, mas pela narrativa crua, intensa e quase esquecida, que revela como um único governante pode transformar fé em medo, esperança em caos e uma nação inteira em palco de horror. Quando falamos de monstros históricos, normalmente pensamos em tiranos adultos, homens endurecidos pela guerra, pelo poder ou pela ambição. Mas a história de Manassés começa de um jeito completamente diferente. E por isso, ela é tão perturbadora. Imagine um garoto que ainda deveria estar correndo pelos pátios do palácio, aprendendo a segurar um estilingue, talvez treinando cavalaria pela primeira vez, de repente colocado no trono de uma das nações mais importantes do mundo antigo. Ele tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu. 12. Enquanto outras crianças estavam descobrindo quem eram, ele já tinha nas mãos o destino espiritual de todo um povo. E esse garoto, por motivos que até hoje geram debate entre estudiosos, tomou o caminho mais destrutivo possível. Seu pai, Ezequias, tinha sido um dos reis mais devotos e justos da história de Judá. Ele havia restaurado a fé, reconstruído o templo, guiado o povo de volta a Deus, expulsado práticas pagãs e se tornado uma espécie de símbolo de esperança em um tempo de incertezas políticas. A expectativa era que Manassés seguisse esses passos, que ele continuasse a obra do pai e mantivesse Judá protegido, unido e fiel. Mas ao invés disso, o jovem rei fez exatamente o oposto. E é essa virada brusca que torna tudo tão intrigante. Como um menino criado por um rei justo se tornou um dos governantes mais temidos das Escrituras. A resposta, claro, não está em um único motivo. Havia pressões políticas, havia influências culturais, e havia gente ao redor dele que enxergava o reinado de Ezequias como rígido demais, conservador demais, inconveniente demais. Quando Ezequias morreu, muitos desses conselheiros viram a oportunidade perfeita para guiar o jovem herdeiro por um caminho totalmente diferente. Um caminho que valorizava alianças com impérios estrangeiros, abertura para cultos pagãos e práticas espirituais que eram proibidas, mas extremamente populares entre certas elites da época. Para um garoto impressionável, cercado por adultos poderosos e experientes, a influência foi devastadora. Manassés cresceu ouvindo que seu pai tinha sido bom demais, devoto demais, que isso havia enfraquecido politicamente a nação. E talvez, no desejo de mostrar força, de se provar como líder, ou até por rebeldia adolescente amplificada pelo poder absoluto, ele decidiu romper com toda a herança espiritual que recebeu. Assim, quase imediatamente após sentar no trono, começou a reconstruir tudo o que seu pai havia derrubado. Reergueu altares pagãos, autorizou rituais estrangeiros, introduziu práticas ocultas vindas de culturas vizinhas. Permitiu que o templo, o lugar mais sagrado de Judá, fosse contaminado por símbolos e divindades que nada tinham a ver com a fé do povo. O mais assustador não é apenas a velocidade com que ele fez isso, mas a determinação. Manassés não parecia ter dúvida, não parecia hesitar.
não parecia sequer considerar a possibilidade de preservar o legado do pai. Era como se tivesse pressa para reescrever tudo. E essa pressa levantou uma pergunta que ecoa até hoje. Onde um menino tão jovem encontrou tanta ousadia para desafiar tradições milenares? Parte da resposta está na solidão do poder. Aos 12 anos, Manassés não tinha amigos da mesma idade, não tinha rivais, não tinha alguém que pudesse dizer não. Tudo o que dizia virava lei. E quando alguém tão jovem, sem maturidade emocional e sem fundamentos espirituais sólidos, recebe poder absoluto, a história normalmente termina da pior forma possível. Cada escolha errada se transforma em decreto. Cada curiosidade perigosa vira prática obrigatória. Cada influência duvidosa ganha espaço no governo. O resultado foi uma transformação profunda na identidade de Judá. O povo que antes seguia um Deus único, agora via altares para Baal sendo erguidos, esculturas de Azerá sendo colocadas no templo e rituais de adivinhação, feitiçaria e necromancia sendo estimulados pelo próprio rei. Para muitos, aquilo era libertação. Para outros, era um sinal de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. E para os profetas, aqueles que tinham coragem de confrontar o rei, era o prenúncio de um desastre espiritual sem precedentes. Assim começou o reinado de Manassés. Não com sabedoria, não com equilíbrio, não com continuidade, mas com uma ruptura violenta, impulsiva e profundamente destrutiva. Ele não apenas virou as costas para o caminho do pai. Ele deu início a um período de trevas que marcaria para sempre a história de Jerusalém. Um menino que deveria crescer aprendendo a governar, acabou crescendo governando, e governando mal. Um adolescente com poder ilimitado se tornou o responsável por uma queda espiritual tão grande que sua sombra ainda é lembrada como um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. Esse foi apenas o começo. E o que vinha depois seria ainda mais perturbador. Se o início do reinado de Manassés já tinha surpreendido o povo pela velocidade de sua mudança, o que veio em seguida foi ainda mais devastador. Jerusalém, antes considerada o coração espiritual de Judá, começou a se transformar diante dos olhos de todos, mas não em direção à luz, e sim rumo à escuridão. Era como se o rei sentisse necessidade de demonstrar poder não apenas político, mas espiritual. Como se ele quisesse provar que podia dominar até mesmo aquilo que antes era intocável, o sagrado. O templo, construído para ser o símbolo máximo da presença divina, passou a ser tratado como um espaço maleável, moldável aos caprichos do rei. E essa é uma das partes mais chocantes dessa história, porque não estamos falando de pequenas mudanças, reformas ou adaptações. Estamos falando de uma destruição simbólica profunda. Manassés ordenou a reconstrução de altares dedicados a deuses estrangeiros, divindades que seu pai havia derrubado com tanto esforço. E ainda foi além. Introduziu novas práticas cultuais vindas de culturas vizinhas, cada uma mais estranha e controversa do que a anterior. Para muitos, aquilo parecia entusiasmo juvenil, curiosidade, talvez até modernização. Mas para quem conhecia as tradições antigas e entendia o significado espiritual daqueles espaços, a sensação era de profanação. Não era apenas desrespeito, era a afronta. Manassés estava desafiando não apenas costumes, mas a própria identidade de seu povo. A cidade que antes vibrava com cânticos sagrados, agora ecoava sons de rituais pagãos, tambores desconhecidos, vozes estrangeiras invocando forças que nada tinham a ver com as raízes de Judá. Mas o ponto mais sensível e talvez o mais perturbador foi o que ele fez dentro do templo. Aquele lugar, o mais sagrado de todos, o centro da fé do povo, passou a abrigar imagens e símbolos de outros deuses.
Alguns relatos antigos afirmam que Manassés mandou colocar uma imagem de Aserá ali dentro, como se estivesse decretando oficialmente que o Deus de seus antepassados já não era suficiente. É impossível imaginar o impacto emocional que isso teve nos sacerdotes, nos anciãos e nos profetas da época. Era como se o coração espiritual da nação estivesse sendo substituído peça por peça, até sobrar apenas um cenário vazio, sem vida, sem identidade, sem propósito. A pergunta que muitos faziam era: por quê? Por que um rei destruiria algo tão essencial ao seu próprio povo? As respostas variavam. Alguns diziam que era medo de perder o apoio de impérios poderosos, medo de parecer antiquado, medo de ser visto como fraco. Outros acreditavam que Manassés simplesmente se encantou com a diversidade de crenças ao redor e quis se mostrar aberto, progressista, ousado. Mas havia também aqueles que enxergavam algo pior, uma rebeldia profunda, quase pessoal, contra tudo o que seu pai havia construído, como se ele estivesse apagando cuidadosamente cada traço de Ezequias, quase como uma vingança contra um passado que ele não escolheu. E enquanto Manassés fazia isso, algo sombrio começou a se espalhar pela cidade. O povo, sem orientação espiritual clara, começou a se dividir. Alguns seguiram o rei sem questionar, fascinados pela sensação de liberdade, pela novidade, pelos cultos exóticos que agora eram permitidos. Outros, profundamente perturbados, se recolheram em silêncio, temendo o que aquilo significava. E havia aqueles que tentaram resistir, sacerdotes, anciãos e principalmente profetas. Eles tentaram alertar o rei, tentaram chamar o povo de volta, tentaram impedir a ruína. Mas Manassés não tolerava oposição. Qualquer voz contrária era vista como ameaça. A cada alerta dos profetas, ele respondia com mais rigidez. A cada crítica, ele dobrava sua determinação. E assim, o clima em Jerusalém começou a mudar. O que antes era uma cidade de celebração e fé, se tornou um lugar de medo, tensão e silêncio. Caminhar pelas ruas já não trazia aquela sensação de proteção divina. Trazia apenas a lembrança constante de que o rei havia rompido com tudo o que sustentava a alma da nação. É impressionante perceber como, em poucos anos, Manassés conseguiu fazer aquilo que impérios inteiros não conseguiram: destruir espiritualmente um povo sem levantar um único exército. Não foram invasões, não foram batalhas, não foram catástrofes naturais. Foi escolha, foi vontade, foi poder usado da pior forma possível. Quando o sagrado caiu, tudo caiu junto: a moral, a identidade, a esperança. Esse capítulo da história mostra uma verdade difícil, mas real. Não é preciso uma guerra para destruir uma nação. Basta que aquele que a lidera escolha apagar aquilo que a torna forte. E Manassés ainda não tinha terminado. Quando se tenta imaginar o ponto em que a profanação se torna horror, muitos olham para o que Manassés fez e sentem um frio que não desaparece fácil. Não foram só altares erguidos ou imagens introduzidas no templo. Foi algo que rasgou a própria fibra da sociedade, a normalização da violência ritual e a instrumentalização dos mais vulneráveis. O detalhe mais sombrio atribuído ao seu reinado é tão perturbador que por si só explica por que seu nome passou a ser sinônimo de transgressão absoluta. A acusação de que sacrificou até mesmo os próprios filhos, oferecendo-os em fogo sobre os altares de deuses estrangeiros. É difícil dizer com precisão absoluta onde termina a tradição e começa a propaganda política, mas o efeito do relato é real. Uma nação que se vê capaz de sacrificar suas crianças perde instantaneamente a inocência coletiva. Pense no que isso significa para uma comunidade. Pais que antes protegiam seus filhos, agora vivem sob um governo que pode transformar vidas em oferta. Templos que antes eram abrigo espiritual
passaram a ser locais de terror. Rituais que tinham significado simbólico ganharam uma face literal e mortal. Para muitos, aceitar essas práticas era também uma forma de sobrevivência. Alinhar-se ao rei, ao poder, era garantia de não virar alvo. Para outros, resistir significava morte, ostracismo ou sofrimento. Assim, a coerção social se tornou arma tão poderosa quanto qualquer exército. Os relatos antigos descrevem cerimônias em que o fogo, a fumaça e os gritos se misturam, e onde a presença do rei ou de autoridades por ele apadrinhadas legitimava tudo. Ao permitir, e segundo alguns textos, ordenar esses sacrifícios, Manassés não apenas enterrava a moral tradicional, ele reconfigurava a hierarquia do medo. O horror sutil está em como as práticas se enraizaram. Não começou com massacres em massa, mas com pequenas transgressões aceitas aos poucos, como se a ponte entre o proibido e o permitido fosse construída pista por pista até que não houvesse mais volta. A consequência imediata foi uma fragmentação profunda da sociedade. Líderes religiosos que antes eram respeitados foram marginalizados ou calados. Famílias se dividiram entre aqueles que tentavam proteger suas crianças e aqueles que, por desespero ou ambição, colaboravam com os rituais. Profetas e líderes dissidentes se tornaram alvos preferenciais. Denunciavam o mal e, por isso, eram perseguidos, presos, executados. A cidade, que um dia fora coesa em torno de uma fé comum, passou a se reconhecer por medos diferentes. Para alguns, o medo era de perder o status, para outros de perder a vida. Mas não era só violência física, havia violência simbólica e espiritual. Quando um povo começa a permitir que a vida de seus filhos seja comprada por promessas de favor divino ou por alianças políticas, aquilo altera a moralidade coletiva. O velho contrato social de proteger os indefesos, de honrar a paternidade, é substituído por um contrato de poder. Se você me seguir, eu te salvo, se não, eu te destruo. E o rei que promove isso passa a governar pelo terror ritualizado, onde a fé é moeda de chantagem e o altar se converte em tribunal. Entre as histórias que circulavam, havia também relatos de sacrifícios públicos feitos para garantir colheitas, vitórias militares ou aplacar a ira de forças estrangeiras. Em outras palavras, o rei transformou a esperança do povo em vítima. Essa inversão de valores é talvez o aspecto mais perverso. O próprio ato de buscar proteção tornou-se a causa da destruição. E quando a própria liderança ensina que a violência é instrumento aceitável para alcançar objetivos, a corrosão é lenta, mas completa. Ainda assim, há um componente humano nas reações ao horror: amor, coragem e tentativa de resistência. Em meio a essa atmosfera, surgiram pessoas que arriscaram suas próprias vidas para salvar crianças, sacerdotes que se recusaram a participar e grupos que promoveram rituais clandestinos de proteção. Essas ações, embora pequenas diante da máquina estatal, atuaram como pontos de luz que mostraram que nem tudo estava perdido. O relato de sociedades que resistem, mesmo que fracassando às vezes, ajuda a entender que a história não é apenas sobre monstros, é também sobre vítimas e salvadores. No fim das contas, o reinado de Manassés nos confronta com uma pergunta brutal: até onde um povo pode ser empurrado antes de perder sua humanidade? Quando o horror ritual se institucionaliza, o verdadeiro prejuízo não é apenas o número de vidas ceifadas, mas a erosão da ética que permitia apontar o erro. E essa erosão é difícil de reparar, porque atinge a memória moral da nação. Este capítulo da história serve como alerta. As piores tragédias não nascem apenas de inimigos externos, mas de escolhas internas, quando líderes corrompem valores e a sociedade, por medo ou conivência, deixa de defender os indefesos.
Manassés pode ter reinado com poder, mas seu maior triunfo foi transformar o sagrado em instrumento de terror, deixando marcas que ecoariam por gerações. Entre todos os atos de Manassés, há um que permanece cercado de mistério, dor e uma sombra que atravessou gerações. A perseguição aos profetas, especialmente ao profeta Isaías, um dos maiores nomes da história espiritual de Judá. Para entender a gravidade disso, é preciso lembrar quem Isaías era. Ele não era apenas um mensageiro, não era apenas um líder religioso. Isaías era uma voz que moldou a identidade do povo. Um homem que durante décadas falou com reis, aconselhou governantes, denunciou injustiças e proclamou mensagens que ecoariam por séculos. Ele era o coração moral da nação. Então imagine o choque quando o reinado de Manassés transformou esse mesmo homem em um inimigo do Estado. A relação entre autoridade e profeta sempre foi delicada. Profetas não eram bajuladores, não eram políticos, não eram diplomatas. Eles falavam o que acreditavam ser a verdade. E muitas vezes essa verdade confrontava diretamente as ações do rei. No caso de Manassés, esse confronto se tornou inevitável. Cada altar pagão que ele erguia, cada ritual sombrio que autorizava, cada criança sacrificada era mais um passo rumo ao abismo espiritual. E Isaías, de acordo com tradições antigas, não ficou calado. Ele o confrontou, ele denunciou, ele alertou sobre as consequências. Mas Manassés não era o tipo de rei que aceitava a correção, muito menos de alguém que carregava tanta autoridade moral. Para ele, a voz de Isaías era mais do que incômodo, era ameaça. Enquanto o rei tentava consolidar poder e redesenhar a espiritualidade nacional, Isaías representava um obstáculo vivo, um lembrete constante de que o caminho escolhido pelo monarca não apenas era errado, mas perigoso. Então começou a perseguição. Profetas foram caçados, silenciados, ridicularizados. Alguns desapareceram. Outros foram executados publicamente para servir de exemplo. Os olhos do povo, antes voltados para a sabedoria desses homens, passaram a se voltar para o medo. E no centro desse turbilhão estava Isaías, já idoso, mas ainda firme em sua missão. Ele não tinha um exército, não tinha proteção. E, segundo relatos preservados por tradições judaicas, acabou se tornando o alvo especial da ira do rei. A história mais difundida, embora não esteja registrada de forma explícita nas Escrituras, mas sim em textos antigos, como a Ascensão de Isaías, descreve um momento aterrador. Isaías, perseguido, teria se escondido dentro de um tronco oco de árvore para fugir dos soldados de Manassés, mas ele foi encontrado. E então, de acordo com essa tradição, o rei teria ordenado algo de uma crueldade simbólica profunda: serrar o tronco ao meio com o profeta dentro dele. Uma morte lenta, brutal e calculada para silenciar de vez a voz que ousava confrontá-lo. É impossível dizer com certeza histórica absoluta se o fato ocorreu exatamente assim, mas o que importa é o impacto da narrativa. Para o povo, a possível morte de Isaías representava algo ainda maior do que a perda de um líder. Representava a queda do último freio moral que restava ao rei. Quando uma sociedade permite que sua consciência seja destruída, ela se torna vulnerável ao pior tipo de tirania. Aquela que não precisa de justificativa além da vontade de quem governa. E o choque não era apenas espiritual, era emocional, humano. Muitos daqueles que viram Isaías pregar quando eram jovens agora assistiam ao fim violento de alguém que havia sido farol em tempos de caos. E esse trauma coletivo moldou a forma como Manassés seria lembrado nos séculos seguintes. A morte do profeta, real ou simbólica, tornou-se o marco definitivo de sua ruína moral. Além disso, a perseguição aos profetas criou uma atmosfera sufocante em Jerusalém.
Palavras que antes eram proclamadas em praça pública passaram a ser sussurradas em becos. Ensinamentos que antes eram celebrados agora eram escondidos como se fossem crimes. O medo se tornou ferramenta de governo. E quando a verdade precisa se esconder, a mentira encontra terreno fértil para dominar. Mesmo assim, há uma ironia amarga nessa história. Apesar de Manassés ter tentado silenciar Isaías, suas palavras sobreviveram. Seus escritos continuaram a inspirar, confrontar e consolar gerações. Enquanto o nome de Manassés passou a simbolizar destruição, o de Isaías se tornou sinônimo de esperança, esperança que atravessou séculos, reinos e fronteiras. A história desse confronto revela algo essencial. Reis podem comandar exércitos, podem destruir templos, podem queimar livros, mas não podem apagar a verdade por completo. A voz de um profeta, mesmo silenciada, continua ecoando na memória de um povo. E essa memória ela acaba se tornando arma contra o esquecimento, contra a opressão e contra a tirania. Se a morte de Isaías marcou o ápice da maldade de Manassés, ela também marcou o início de seu declínio. Porque o silêncio forçado de um profeta nunca é o fim da história. É apenas o intervalo antes da queda. Depois de anos mergulhado em idolatria, violência, perseguições e decisões que destruíram a identidade espiritual de Judá, o reinado de Manassés começou a mostrar sinais de desgaste. Não foi algo repentino, como uma rebelião ou uma crise econômica devastadora, mas sim uma corrosão lenta, quase invisível, como ferrugem que se espalha até romper o metal. A cidade que antes parecia pulsar sob seu comando, agora caminhava com uma mistura de medo e cansaço. O povo obedecia, mas não confiava. Servia, mas não acreditava. E Manassés, embora poderoso, estava cada vez mais isolado. É nessa fase que a história dá uma reviravolta inesperada. Porque, para surpresa de muitos, a queda de Manassés não veio pelas mãos de profetas, de sacerdotes ou de sua própria gente. Veio pelo inimigo. Relatos antigos afirmam que os assírios, um dos impérios mais violentos e temidos da época, marcharam contra ele. E dessa vez, Judá não teve o favor divino que um dia a protegeu em tempos de Ezequias. Sem a proteção espiritual que desprezara, Manassés foi capturado como um criminoso. A imagem descrita por algumas tradições é chocante. O rei que reinou com autoridade absoluta, que desafiou leis sagradas e derramou sangue inocente, agora acorrentado, humilhado, arrastado para longe de sua terra. Suas mãos, antes erguidas em decretos que alteravam o destino da nação, agora estavam presas por correntes de ferro. E no silêncio da prisão, longe do trono, dos altares que construiu e do poder que o cegou, algo aconteceu. Algo que ninguém poderia ter previsto. Manassés quebrou. Não foi um colapso físico, mas espiritual. Aquele que desprezou o Deus de seus pais começou a clamar por ele. O tirano que ignorou profetas, perseguiu inocentes e transformou Jerusalém em palco de horror, agora, sozinho, sem honra e sem aliados, finalmente enfrentou a verdade sobre si mesmo. É difícil saber o que exatamente desencadeou esse momento, se foi medo, remorso, desespero ou a simples percepção de que seu poder não significava nada diante da vulnerabilidade humana. Mas o fato é que, nas profundezas de sua humilhação, Manassés se arrependeu. E aqui, a narrativa assume um tom surpreendente. O Deus que ele havia insultado o ouviu. As tradições afirmam que sua oração foi atendida. Manassés foi libertado e retornou a Jerusalém. E quando pisou novamente na cidade, algo nele havia mudado. Não era mais o jovem arrogante que tentou apagar a fé do povo, nem o governante tirano que acreditava estar acima de qualquer lei. Ele voltou com outra postura, mais humilde, mais consciente, mais silenciosa.
E foi neste retorno que começou sua tentativa desesperada de consertar o que havia destruído. O rei ordenou que os altares pagãos fossem derrubados, removeu símbolos profanos do templo, rejeitou as práticas ocultas que antes promovia, tentou restaurar o culto ao Deus de seus antepassados. Muitos viram isso como um ato tardio, quase patético, de redenção. Outros enxergaram como um milagre inesperado. Mas o mais impressionante é que, apesar de suas intenções, a nação não voltou a ser o que era. A destruição moral causada por Manassés havia sido profunda demais para ser apagada com reformas tardias. Essa é talvez uma das lições mais duras de seu reinado. Arrependimento pode salvar o indivíduo, mas não apaga imediatamente as consequências que suas ações causaram ao coletivo. A nação carregaria cicatrizes de sua tirania por gerações. O povo, traumatizado, nunca esqueceu os anos de idolatria e sangue. E mesmo com seus esforços finais, Manassés jamais recuperou completamente a confiança de seu povo. Era visto como alguém que tentou reparar uma casa já em ruínas. Quando finalmente morreu, seu reinado deixou um legado ambíguo e pesado. De um lado, o rei que afundou Judá em trevas. Do outro, um homem que reconheceu seu erro tarde demais. A memória coletiva o julgou pelo conjunto da obra e foi implacável. Manassés se tornou símbolo de como um governante pode destruir aquilo que deveria proteger, de como o poder sem moral transforma qualquer homem em ameaça à própria nação. Mas seu final também carrega um ponto silencioso de reflexão. Até mesmo o mais corrupto dos homens pode, diante do abismo, encontrar a verdade. Mesmo que tarde, mesmo que falho, mesmo que incapaz de reverter tudo, ainda assim é possível despertar. O erro imperdoável não impede o arrependimento, apenas torna suas consequências inevitáveis. O legado de Manassés não é apenas um aviso sobre tirania. É também um alerta profundo sobre escolhas, orgulho e o perigo de se afastar daquilo que mantém um povo unido. Seu reinado mostra que o mal pode prosperar por um tempo, mas que nenhuma escuridão é eterna diante de um despertar, mesmo o de um rei que quase destruiu tudo.